Estudo do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. 4º capítulo. Medo. Nesse capítulo vamos falar sobre psicopatologia do medo, diferentes manifestações do medo, erradicação do medo. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Psicopatologia do medo. Joana de Ângeles menciona que muitos dos desequilíbrios manifestados no indivíduo são resultados da culpa que habita no inconsciente humano e se revela de forma disfarçada em vários estágios na busca de uma consciência elevada. Segundo os espíritos da falange do Consolador Prometido, em resposta à questão 115, proposta pelo codificador em O Livro dos Espíritos, abre aspas, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Fecha aspas. Dessa forma, o espírito desperta para acessar sua evolução por meio de desafios apresentados na existência corpórea. Contudo, durante o percurso das experiências vividas, são registradas escolhas equivocadas de desrespeito às leis divinas. Nos arquivos profundos do Self, encontramos esses registros que são exteriorizados de forma desagradável, evidenciando a herança da culpa e manifestando o medo diante aos conflitos necessários para ampliação da consciência. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, trata-se de um medo absurdo que se transforma em transtorno de comportamento, agravado pela natural aceitação do paciente, que o aumenta em face da insegurança emocional, tornando-se não raro uma patologia que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos graves. Quando se apresentam comportamentos assinalados pela timidez, há uma natural tendência para a alienação ao convívio social, isolando-se e ruminando pensamentos pessimistas em relação a si mesmo e aos demais, ou transformando o sentimento em raiva mal contida, que empurra para pavores imprevisíveis. Fecha aspas. O medo é uma ocorrência normal diante as novas circunstâncias da vida, mas não deve ultrapassar o limite de sua naturalidade. Nos planejamentos da vida, há momentos que se tem incertezas que levam ao medo da não realização. Quando se estabelece um contato afetivo com alguém, há o medo de não ser aceito pelo outro, como em outros momentos que faz o indivíduo refletir em sua posição e sentimentos. Joana de Ângeles alerta para o momento em que o medo se transforma em transtorno, acarretando disfunções orgânicas como ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, conduzindo a uma instabilidade que irá se agravar associando a outros transtornos. O medo, que é acionado por um estímulo qualquer e se superdimensiona
causando grande desarmonia no ser, precisa ser compreendido adequadamente de forma racional. A partir dessa análise, constata-se que o medo tem sua raiz em aspectos imaginários e irreais. A benfeitora espiritual esclarece que há fatores endógenos e exógenos que respondem pela presença do medo. Nos fatores endógenos são as condutas indignas e criminosas diante as leis divinas e que durante as reencarnações são registradas no perispírito. Na tentativa de se evitar a revelação da autoria do prejuízo alheio causado por essas atitudes, são ocultadas no inconsciente, mas continuam a vibrar, atraindo perturbações de ordem espiritual, como os casos de obsessão. Os fatores exógenos são os comportamentos em meio ambiente familiar, onde são apresentados modelos agressivos através de atitudes de desrespeito ou relatos apavorantes pelo papel de educador em relação à criança, e à medida que cresce, estabelece a reação de medo diante aos eventos desafiadores. Joana de Ângeles apresenta também outros fatores que contribuem para a estrutura emocional fragilizada da criança, como eventos violentos da natureza, como terremotos, inundações, guerra, violência urbana, injustiças sociais profundas, a competição desenfreada no mercado de trabalho e outros. A benfeitora espiritual estabelece uma relação entre a quase indiferença dos governantes e a destruição pelos fenômenos da natureza, colocando o medo diante a impotência de reação a esses fatores. Joana de Ângeles alerta sobre o prejuízo que a maioria dos noticiários da mídia causam no coletivo, potencializando as tenebrosas ondas escuras de pavor, destacando as imagens da violência e desespero ao contexto social, desrespeitando o limite da sensatez e agravando comportamentos de mentes doentes que se utilizam da dominação como condição de sobrepor a tudo que os ameacem. Os medos mencionados pela benfeitora causam a criação de imaginativos superdimensionados, que mesmo com base em eventos reais, ocasionam intolerável desgaste emocional. Sem uma educação emocional adequada, a aflição não impedirá a ocorrência do fato temido. Joana de Ângeles analisa que, para obter o amadurecimento psicológico do indivíduo, promovendo seu crescimento intelectual e realização pessoal, a ocorrência dos registros do que ele mais teme, a fim de que seja adequadamente vivenciado. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, caminhos não percorridos prosseguem sempre como incógnitas desafiadoras, fecha aspas. A benfeitora espiritual compara o medo manifestado nos processos obsessivos espirituais e os transtornos psíquicos causados pelo próprio indivíduo. Quando o medo é utilizado pelo perseguidor na obsessão espiritual para afastar seu perseguido da recondução do equilíbrio físico e espiritual, da mesma forma é a desorganização mental, emocional e física de um projeto ou evento desejado onde a preocupação em excesso
gerará grandes transtornos. Diferentes manifestações do medo. O inconsciente contém inumeráveis registros de expressões de medo, mas o medo da morte predomina em razão do instinto de preservação. Há, como sequência, outras manifestações de medo, como podemos destacar: medo da perda de emprego, medo em relação aos objetos valiosos ou de grande importância, medo da perda de atenção, da falta de confiança, medo de amar, medo do escuro, medo de altura, medo de multidões, medo de animais e insetos, inclusive medo do desconhecido. Tudo que se ressente é um sofrimento que se torna empecilho para superar os desafios de que necessita enfrentar. Joana de Ângeles esclarece que continuamente estamos em transição orgânica celular e pela vontade é possível direcionar uma condição de bem viver, mesmo com as alterações fisiológicas e psicológicas que ocorrem independente de nossa escolha. Perdemos oportunidades de aprender importantes lições quando não nos vigiamos ou nos rebelamos, e a partir dessa conduta, somos levados pelo temor de algo que não conhecemos profundamente. Criamos obstáculos construídos por suposições que nos impedem de uma vivência plena, onde as experiências são apresentadas dentro do que cada um necessita. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, no calendoscópio das mudanças biológicas e emocionais, cada ocorrência expressa-se de maneira muito própria, variando de um para o outro indivíduo, tendo em vista a sua constituição emocional. Fecha aspas. Por essa razão, é importante evitar o julgamento em relação ao que o outro faz diante de uma dificuldade, compreendendo que cada circunstância irá imprimir o seu significado individual. Certamente, é verificado que a fé e a coragem são atributos das pessoas mais amorosas e sensíveis, que vencem grandes dificuldades, mas outras se sentem derrotadas diante de um resultado aquém ao esperado. Joana de Ângeles alerta de que é muito importante alimentar-se de autoconfiança desde o período infantil, a fim de evitar as manifestações de medo e insegurança causada pelos ciúmes de um filho, inveja ou até mesmo o ódio pela recusa de compreensão e reparação. Um olhar atento para que a emoção não seja empecilho de uma vida mais prazerosa, alinhada com o respeito alheio e consciente das escolhas. Mesmo que as expectativas não sejam alcançadas, compreendendo que o aprendizado é um ganho para futuras experiências. A benfeitora espiritual sinaliza ainda o medo em relação aos relacionamentos, onde na tentativa de se evitar uma frustração pela indiferença ou desprezo, evita-se a iniciativa da troca afetiva, que cria um prejuízo ainda maior nas experiências emocionais. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, pior do que amar é não receber resposta idêntica, é o prejuízo de nunca haver amado, fecha aspas. A incerteza é a pior companheira nas lições afetivas, pois não tentar é recusar a oportunidade de crescimento emocional.
Joana de Ângeles ilumina nossa alma quando menciona sobre a ilusão de idealizar uma vida sem dificuldades, clareando nossa mente, afirmando que os tropeços, decepções, insucessos são grandes mestres que nos ensinam de forma eficiente. Ao evitar o enfrentamento das dificuldades, outros medos surgem, como o de falar em público, de ficar só, entre outros, que de forma prejudicial força ainda mais o exercício da coragem e da fé. E a tendência é se tornar cada vez mais complexo e dificultoso, tendo em vista que as oportunidades, tempo e condições físicas vão se tornando mais escassas. Erradicação do medo. O medo é um desafio para se exercitar a coragem e verificar qual é o nível de determinação do que se pretende realizar. Portanto, o enfrentamento do transtorno do medo promove a superação de barreiras que no primeiro momento se apresentavam intransponíveis. A coragem é a terapia psicológica a ser aplicada em paralelo a outras mudanças. Quando esse transtorno é de potencial de dano, recomenda-se a psicoterapia e a terapêutica química. Contudo, verifica-se que o indivíduo que tem a iniciativa de dar o primeiro passo, consciente de que há essa necessidade, recebe estímulos mentais e inspirações que irão promover a substituição de um campo de energia repleto de criações mentais limitantes por um ambiente psíquico positivo. É importante considerar que qualquer conquista é obtida através de trabalho contínuo em optar por escolhas mais significativas para a evolução do espírito, sendo a coragem o primeiro passo para prosperar nos resultados. Joana de Ângeles menciona que é necessário uma atenção e vigilância quanto ao mecanismo de fuga que aciona o medo, tendo em vista que, ao ser superado esse transtorno, não significa que ele está eliminado. A partir da iniciativa da coragem e constatando resultados positivos, se observa a tendência de desempenhos mais produtivos frente ao exercício do medo, considerando que o amor, manifestado através do auto-amor, do amor ao próximo e a Deus, é a melhor terapia a ser aplicada. Joana de Ângeles estimula a considerar o auto-amor como forma de direcionar a finalidade da atual existência para oferecer a vida de condições que favoreçam a harmonia não só a nível individual, mas também ao coletivo. Nessa contribuição, se estabelece a troca de benefícios mútuos que enriquece o aprendizado através dos relacionamentos, os quais se sustentam de forma saudável, optando pela doação fraterna ao invés de compensações mesquinhas. Essa atração de almas permite o exercício ao amor a Deus através do empenho de respeitar e cuidar das diversas formas de manifestação da natureza. O amor é considerado o antídoto de todo medo e, para muitos psicólogos, é junto ao medo o resumo das emoções, conforme afirma a benfeitura espiritual. É através da iniciativa de ajuda ao próximo que o medo perde sua força, dando lugar ao sentimento de solidariedade, experimentando a grata sensação de bem-estar e esperança, tão
desconhecida por esse transtorno. Compreende-se que o medo é um sentimento que irá surgir quando for necessário a superação de novos desafios, os quais serão superados através do conhecimento adequado. Joana de Ângeles esclarece que há sempre o poder de escolha entre o amor e o medo, e ao evitar a tentativa, se condiciona a dúvida cruel e mesquinha que enfatiza a insuficiência de conhecimento, a incapacidade pessoal de realização e, consequentemente, o insucesso. O importante é verificar que na tentativa é que são reavaliados os componentes necessários à superação do desafio e que em todas as oportunidades há oportunidades para suprir as falhas nas tentativas anteriores. Outro esclarecimento que a benfeitura espiritual menciona é a influência negativa de desencarnados na indução ao medo, sendo a oração o recurso poderoso para afastar do campo mental, tendo em vista as vibrações elevadas que o adversário espiritual não consegue acessar. É recomendado evitar qualquer reação intolerante e inflexível diante uma falha ou um erro, sendo necessário se compreender como criatura ainda em aprendizagem, manifestando por si mesmo o alto amor. Compreender que o medo, por exemplo, da morte, não deve ser motivo de transtornos, especialmente para os pacientes que se encontram em estado terminal. Somente Deus conhece todas as coisas e da mesma forma que as crianças e jovens em plena saúde são levados para o plano espiritual em razão de uma rápida enfermidade, idosos, convalescentes se mantêm em estado bem delicado de saúde. Há de se considerar a fragilidade do corpo físico, bem como as circunstâncias imprevisíveis, como desastres naturais e de veículos, balas perdidas e tantas outras. Há necessidade de pessoas se relacionarem vencendo o medo ao se expressarem, ou em situações em que serão desafiadas na capacidade de se colocarem diante ao público, como em reuniões, compreendendo que as outras pessoas também sentem as mesmas incertezas. Como escolha, é importante considerar que ao vencer o medo, haverá um estímulo para que outros tenham como exemplo de autoestima e encorajamento. Quanto mais se ama, mais o amor engrandece o espírito para oferecer o melhor. Quanto mais medo, mais se é pequena e se evita as novas descobertas.